Olá, Pai do Senhor a todos, né? Aqui é o pastor Exílio. Vamos ler a palavra do Senhor, se encontra em Isaías 55, 2. Amém? Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão? Amém? Então Deus está aqui primeiramente Deus fala comigo, né? Depois Deus fala com o povo, né? Porque Deus está falando aqui, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, né? Então nós temos que saber gastar o nosso dinheiro, né? Naquilo, por que eu vou gastar dinheiro, por exemplo, né? Vamos pôr aí, se eu tenho 3 ternos, eu vou lá comprar outro terno para quê? Sem precisão, né? Às vezes eu só tenho 3 pares de sapato, eu vou lá e vou comprar o quarto para quê, né? Então, nós temos que gastar o nosso dinheiro naquilo que é pão, né? E guardar também, né? Saber economizar para o dia da manhã, né? A Bíblia nos fala que o dia da manhã não pertence a nós, né? Então, nós não sabemos o que vai acontecer por dia da manhã, nós temos que ter sempre uma economia, né? Então, essa semana eu tive uma conversa, né? Assim, pelo WhatsApp, conversei com a irmã ali do estado de São Paulo, e nós tivemos uma conversa muito sadia, uma palavra maravilhosa, né? E aquela irmã falava, né? Eu estava contando uma história, um pouco da minha história, da minha vida, né? E daqui um dia eu estarei fazendo, né, um vídeo, né? O povo saber como surgiu o pastor Exílio, da onde que ele veio, né? Então estarei fazendo aqui, né? Que uma entrevista aqui, né? Com o jornalista, ele vai vir fazer uma entrevista comigo, nós vamos estar marcando o local e vamos fazer um vídeo. Então essa irmã estava falando, né? Sobre mim, ela falou assim, olha pastor, né? Como o homem veste bem, a mulher tem que se vestir bem. Não só a mulher às vezes vestir bem e o homem se vestir mal. Que eu contei para ela que eu gostava sempre, né? Com a minha mulher, né? Que eu queria ela vestida bem em casa, né? E quando estivesse na rua, se estivesse comigo ou sozinha, mas eu quero ela sempre bem vestida, né? Ela falou, não pastor, mas temos que se vestir bem o casal. Né? Foi uma palavra muito maravilhosa, né? Ali da missionária, né? Cícero, ali de São Paulo, né? Faz pouco tempo que nós se conhecemos, né? Por telefone, né? E nós sempre conversamos. Ela tem uma mulher muito sábia, né? Uma irmã de Deus mesmo, né? Dá gosto você conversar com uma pessoa assim maravilhosa, né? Então, fiquei feliz das palavras que ela me falou, né? Então, amados, fica essa palavra no teu coração nessa noite. Eu vou passar aqui para o pastor Ailton, que ele vai estar trazendo uma palavra também nessa noite, maravilhosa para você. Amém? Boa noite, a paz do Senhor, dando continuidade à palavra. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração que se encontra em Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, e fala sobre a graça. Colossenses 1, no verso 3, diz assim: graças damos ao Pai, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Paulo ele escreve aos Colossenses, e a primeira coisa que ele fala, que ele dá graça, ele está dando graças a Deus, graças ao Pai, graças ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz que estava sempre orando por todos eles, né? Então nós aqui, o pastor Exílio tem esse ministério, está orando para as pessoas, muitos são alcançados, curados, restaurados pela oração, porque a própria palavra diz que nós temos que orar uns pelos outros. E temos que entender o que é a graça, né? A graça que nos foi dada de graça. A primeira graça que nos foi dada de graça, a salvação em Cristo Jesus. Então, quando o cristão, a pessoa que recebe esta graça, esse dom maravilhoso, né, da vida, através da graça que Jesus Cristo dá, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, de ter nos comprado com alto preço, seu preço de sangue, todo cristão devia meditar nesta palavra e entender que tudo foi recebido e tudo foi dado de graça. E o que é a graça? Se todos nós entendêssemos de fato o que é a graça, não teríamos tantas brigas na igreja, não teríamos tanta briga entre pais e filhos, não teríamos tanta discussão entre mãe
e filho, pai contra os filhos, marido contra a esposa, esposa contra os filhos, irmãos contra os irmãos da igreja. Então essa palavra que eu deixo hoje para a meditação de cada um, que nós busquemos a graça de Deus, que possamos entender esta graça e que essa graça nos renove cada vez mais e mais e possamos levar então essa graça para as outras pessoas. Eu costumo dizer que a graça, ela é a mesma coisa quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A graça, ela nos faz pessoas temperadas, nos faz pessoas pacíficas, nos faz pessoas amáveis e nos faz a gente entendermos uns aos outros, entendermos as necessidades uns dos outros, para assim podermos entrar em oração, intercedermos uns pelos outros, porque a partir do momento que nós entendemos que é a graça, nós passamos a desejar aos outros aquilo que nós queremos que faça conosco também. Que essa palavra fique guardada no seu coração. A graça, ela é dada de graça. Que a graça traga paz, amor, harmonia, entendimento, encorajamento, cura, restauração, vida e tudo aquilo que provém do Senhor para as nossas vidas. Forte abraço, a paz do Senhor.